Chegou a hora de pegar a bandeirinha, porque vamos receber os nossos companheiros da comitiva do Japão. E temos a honra de receber a comitiva da Soka Gakkai em comemoração ao 65º aniversário de fundação da BSGI, criada pelas mãos de Ikeda Sensei. História da BSGI, monarca do mundo. Contudo, eu irei. Existem companheiros que estão me aguardando. Jamais cancelaria a viagem sabendo que eles estão me esperando. O senhor sabe perfeitamente que um dos propósitos principais desta viagem ao exterior é a visita ao Brasil. Chegamos até aqui exatamente para isso. Não posso desistir no meio do caminho. Houve alguma vez que o presidente Toda recuou em meio a uma luta? Eu sou o discípulo do presidente Toda. Eu vou. Vou sem falta, custe o que custar. Se tiver de tombar, então tombarei em combate. Que desventura poderia haver nisso? A propósito, há algum tempo venho pensando em fundar um distrito no Brasil. Fundar um distrito? Sim, o primeiro distrito a ser estabelecido fora do Japão. Sei que o número de famílias ainda é pequeno, entretanto, a história, a cultura e o modo de ser dos sul-americanos são muito diferentes dos norte-americanos. O Brasil está prestes a viver a alvorada do Kosenrufo. Eu vim ao Brasil com o intuito de fundar o primeiro distrito fora do Japão. Isso significa que o Brasil tem a missão de atuar como pioneiro do Kosenrufo mundial. Cada um dos senhores é um desbravador dessa missão. Naturalmente, esse pioneirismo encerra em si grandes provações e dificuldades. Maravilhoso, muita história, muita história. Vocês lembram do Contudo Eu Irei? Ai, foi ali que a nossa BSGI nasceu e veio se desenvolvendo, a partir da determinação do nosso mestre. A BSGI Monarca do Mundo é resultado dos esforços de cada organização. A dedicação em prol de uma única pessoa e o diálogo sincero criaram pontes douradas de coração a coração. O sentimento de cada pessoa que atua nos bastidores dos blocos, comunidades e distritos é a fonte que fortalece o eterno laço de mestre e discípulo Soka. Em João Pessoa, na Paraíba, o Distrito Litoral Norte vem espalhando felicidade pelo Nordeste e cada vez mais jovens estão ingressando na organização. Foi uma coisa muito simples, disseram para mim, o budista não pode ser infeliz, o nosso foco é a felicidade. Então eu falei, tá, eu quero. O brilho da esperança iluminou a vida de todos os membros. O que eu era uma criança extremamente triste, que não conseguia fazer amizades, não conseguia falar com ninguém, hoje é totalmente o contrário. Hoje eu tenho grandes amigos, tanto dentro da Gakkai como fora da Gakkai. Então isso para mim acho que é a maior vitória, poder reconhecer isso, reconhecer a grandiosidade da minha vida. Antes eu era uma pessoa super triste, sem sonhos, sem perspectiva de vida. E depois que eu conheci o budismo, eu me tornei uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de sonhos. No distrito Guajará, em Ananindeua, os veteranos atuam com toda a disposição e transmitem o espírito de mestre e discípulo aos jovens. Hoje, essa organização, ela está forte, solidificada, justamente porque essas pessoas, de 40 anos atrás, 30 anos atrás, elas realmente dedicaram a própria vida, para incentivar os companheiros, para incentivar a minha família. Mesmo diante de grandes desafios, todos comprovam a força do Nam-myoho Renge Kyo em suas vidas. Quando eu conheci o budismo, no momento eu duvidei, Mas depois, participando das reuniões aqui nesta casa, eu vi a chance de mudar a minha vida, Foi logo a minha mudança foi logo rápida, Porque eu acreditei no Nam-myoho Renge Kyo. Eu vinha para cá treinar, eu vinha fazer Daimoku, me chama aqui de a rainha do Daimoku. Porque eu faço muito Daimoku até hoje, Que nem dizer, muito mais Daimoku. A Fujimbo é assim,
Em 1993, Ikeda Sensei disse que o Rio de Janeiro é o número 1 do mundo. E hoje, a juventude soka do distrito Miguel Couto se inspira na postura do mestre. A forma como ele se preocupava com cada pessoa, em cada localidade, independente se a pessoa fez algo ruim ou não, sabe? Isso é de grande inspiração. E principalmente o forte objetivo que ele tinha, sabe? Então, se ele falava, vou fazer, ele dava a vida por aquilo. Então, isso é uma das coisas que mais me inspira no meu mestre, nosso mestre. E o objetivo do Distrito Miguel Couto rumo a 2030 é que cada membro seja muito feliz. O meu profundo desejo é que, assim, ao chegar a 2030, né, junto com cada companheiro, a gente possa, dentro da localidade de Miguel Couto, ter concretizado todos os sonhos do Ikeda Sensei, cumprir o nosso juramento como discípulo de Ikeda Sensei, né, ter herdado o bastão do Kosen Rufo e fazer com que a localidade, cada pessoa possa ser feliz, possa desafiar e possa vencer em todos os aspectos da vida. Em 20 de outubro de 1960, o presidente Ikeda visitou a Cooperativa Agrícola de Cotia, localizada onde é hoje a cidade de Vargem Grande Paulista. Essa cidade possui um distrito caloroso que promove diversas atividades alegres e contagiantes. Então, assim, o que me encantou na reunião de palestra que eu participei foi essa recepção calorosa de todos os membros, né? E a parte de dialogar, né? Então, na palestra que eu estive naquele momento, né, teve bastante diálogo. Eu mesmo tinha vergonha, né, super tímida, então eu não perguntei, mas eu fiquei muito atenta ouvindo todas as perguntas e respostas, né? Porque até então eu praticava uma outra religião e naquela época eu não sentia isso que eu encontrei na reunião de palestra, então isso me chamou muita atenção, né? O coração do mestre pulsa forte nas terras que o receberam há 65 anos. O Sensei é nosso mestre. E eu falo pro pessoal assim, tipo, não é que a gente adora, é que a gente tem uma pessoa que mostrou tudo que a gente tem que ser na vida e o que a gente tem que passar para as outras. Eu acho que o Sensei é uma pessoa que sempre vai estar aqui no coração, sempre vai estar no coração. Que a vida de nossos preciosos membros, que se esforçam incansavelmente nos bastidores, acumulando virtudes invisíveis, brilhe cada vez mais radiantemente com a recompensa visível da felicidade. Daisaku Ikeda. Comecei a praticar em 2001, né? E daí eu venho praticando desde então. Uma coisa com o impresso, né? E eu adoro entregar, adoro fazer visita, adoro entregar os impressos. Então, quando tem uma oportunidade, eu falo pro Eduardo que eu vou levar os impressos, né? Só para ter esse contato com os membros. Então, é assim, maravilhoso. E o ano passado, foi em dezembro, né? E foi tudo assim muito estranho, assim, sabe? Porque todo final de ano a gente faz uma confraternização, né? Ou a gente aluga uma chácara, ou a gente vai para um restaurante, enfim, a gente sempre faz algo diferente. E daí foi para lá no sábado e ficou a noite inteira, né? O dia inteiro, né? E daí às 8 horas da noite o GPS dela parou de funcionar. Ela se envolveu no acidente e veio a óbito, assim. E daí quando você recebe uma notícia dessa sem filtro nenhum, o seu chão assim se abre, assim, sabe? Estava caindo, mas a gente tinha as pessoas ao nosso redor que estavam nos acolhendo. E isso foi, assim, realmente gratificante, sabe? Né? Então a organização, ela é realmente maravilhosa em todos os sentidos, né? Não só da percepção do que é a vida, né? Mas nos sofrimentos também a gente tem esse companheirismo de falar, olha, você não está sozinho. Olha, falar da Jéssica é uma jovem como qualquer outra jovem, né? Uma jovem com muitos sonhos. Desde pequenininha ela sempre foi muito correta. Ela sempre teve um posicionamento e uma base assim muito forte. Foi os melhores momentos da minha vida assim, com ela. E ela até me questionou sobre a organização, porque ela sempre me perguntava, mãe, você se dedica tanto aos membros, tanto à organização,
E eu queria te pedir perdão, porque agora eu entendo a sua luta. Por que você ia fazer visita para os membros? Por que você não ficava tanto com a gente? E agora eu entendo seu coração, porque vendo você te acompanhando nas lutas, nas visitas, agora eu percebo o quanto que é importante a gente doar a nossa vida para outras pessoas. E eu fiquei com o coração muito tranquilo, porque eu falei assim, nossa, você entendeu? Fala assim, Sensei, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter vindo ao Brasil e ter inspirado tantas pessoas, tantas vidas a vencer. Né? Não importa qual circunstância que estejamos passando, vamos vencer. Então, com esse sentimento de gratidão mesmo. Histórias profundas como essa, muitas histórias de vida, muitas histórias de superação, não é mesmo? Histórias de pessoas comuns que lutaram para contribuir para a sociedade e construíram a BSGI que nós conhecemos hoje. Pessoas que lutaram por seus sonhos, pessoas que quebraram limites, pessoas que expandiram o movimento social e cultural a partir da BSGI e que, assim, geraram a causa para que Ikeda Sensei fosse convidado para visitar o Brasil em 1984. Quem lembra? O movimento do Kosen-Rufo aqui no Brasil irá se desenvolver muito no futuro. É importante que os senhores, como líderes, em vez de se preocuparem em se tornar flores e frutos, decidam ser o próprio solo do Kosen-Rufo deste país, a partir do qual inúmeros sucessores possam crescer e florescer. O ponto fundamental para alcançar nossos objetivos é ter um juramento forte e sincero. O juramento Seigan, baseada na recitação de muito mais Daimoku, é a firme determinação de transformar cada instante em uma positiva causa para o futuro. Todas as pessoas são bem-vindas no mundo da Gakkai. Todas as pessoas merecem ser felizes. É por isso que o nosso movimento do Kosen-Rufo é focado no Shakubuku. Cada um de nós está aqui hoje porque alguém se levantou a realizar Shakubuku. Realizar Shakubuku é a melhor forma de compartilhar felicidade. É a melhor forma de realizar os sonhos do Ikeda Sensei. Por isso, a BSGI possui um grandioso objetivo, visando o centenário da Soka Gakkai em 2030. Algo inédito com esse convidado, porque ele é um jovem que veio lá do Japão e está pela primeira vez no Brasil. Esse jovem, ele é de Kansai, cidade onde o jovem Daisato Ikeda liderou um grande movimento. Então, com vocês, o senhor Mitsu Nishikata, coordenador-geral dos jovens da SGI. Estou profundamente grato por poder visitar o Brasil, o monarca do Kosen-Rufo Mundial, junto com o Sr. Tanigawa, diretor-geral da SGI, neste momento tão importante em que os discípulos assumem a responsabilidade de promover o Kosen-Rufo Mundial. Sou natural de Osaka, localizado na Kansai de contínuas vitórias. Meu avô e minha mãe conheceram o budismo por meio de um conhecido em meio à campanha de Shakubuku de Osaka, liderada pelo presidente Ikeda em 1956. Naquela época, meu avô sofria de uma doença grave. Mas após ingressar na Soka Gakkai, ele começou a sair todos os dias para fazer Shakubuku, levando minha mãe, que ainda era pequena. Com o tempo, sua saúde foi melhorando e ele conseguiu viver plenamente até cumprir sua missão aos 74 anos. O praticante que persevera na fé vencerá sem falta.
O Brasil tornou-se agora, fora do Japão, o país pioneiro do movimento pelo Kosen-Rufu mundial. Aqui existe um potencial ilimitado. Como pioneiros da paz e da felicidade, solicito aos senhores que abram o caminho do Kosen-Rufu do Brasil em meu lugar. Por favor, façam o melhor que puderem. Convido à frente, senhor Miguel Shiratori, presidente. Muito obrigado. Estimados membros de todo o Brasil, bom dia. Bom dia. Neste maravilhoso encontro com Ikeda Sensei e senhora Kaneko, com muita emoção e gratidão, celebramos a significativa passagem dos 65 anos de fundação da BSGI. Uma jornada sustentada pela solidariedade de 4 gerações na luta abnegada de mestre e discípulo para a expansão do humanismo soca em nossas terras. A ação da BSGI, em uma ocasião, Ikeda Sensei manifestou as seguintes palavras: desejo que o Brasil, onde foi fundado o primeiro distrito fora do Japão, que veio assumindo a missão pioneira do Kosen-Rufu mundial, a partir de agora também, imbuído do orgulho de compartilhar profundos laços kármicos com Daishonin, lidere com uma fé ainda mais forte e inabalável o intrépido avanço da ampla propagação da lei. É preciso ir ao encontro dos companheiros no bloco, na comunidade, no distrito, pois é exatamente onde pulsam a vida de Ikeda Sensei e senhora Kaneko, e também onde reina o mundo maravilhoso da lei mística que abarca todos e tudo na terra da luz eternamente tranquila. Celebrando 65 anos de luta conjunta de mestre e discípulo, externo sinceros agradecimentos a todos vocês, heróis anônimos, que dedicam ininterruptamente ao bem-estar da felicidade de todos os membros em suas localidades. A BSGI recebeu a denominação Brasil Monarca do Mundo de Ikeda Sensei pela dedicação de todos os estimados pioneiros e veteranos que, junto com Ikeda Sensei, construíram uma organização que hoje é reconhecida no mundo inteiro. Meus amigos, a BSGI de hoje é este aspecto maravilhoso, monarca do mundo, pois reflete no todo o resultado do ponto primordial da luta conjunta e abnegada de mestre e discípulo que Ikeda Sensei nos proporcionou. Nesse ensejo, manifesto sinceros agradecimentos a Ikeda Sensei e a senhora Kaneko Ikeda e a todos os caríssimos membros da BSGI pelos incansáveis esforços em prol do Kosen-Rufu de nosso país. Muitíssimo obrigado a todos. A partir da revolução humana de cada membro da BSGI, podemos provocar uma profunda mudança no destino da humanidade, em que todas as pessoas convivam de forma harmoniosa e felizes, tendo como base a dignidade de vida exposta no budismo da Nichiren Daishonin. Yoshiki Tanigawa, diretor-geral da SGI. Bom dia. Bom dia. Há 65 anos, quando Ikeda Sensei, que se encontrava debilitado, e os líderes preocupados tentavam convencê-lo desesperadamente para que cancelasse a viagem, ele, com magnânima determinação, declarou: contudo, eu irei. Se tiver de tombar, então tombarei em combate. Com essa determinação heróica, superou muitas dificuldades e desbravou o caminho para o Kosen-Rufu mundial nas terras do Brasil. Hoje, sua luta de não poupar a própria vida se transformou na magnífica legião de 200 mil emergidos da terra, que são o modelo mundial, concretizando o ideal de seu mestre, com o sentimento de que hei de iniciar uma grande correnteza do Kosen-Rufu do Brasil, tal como o caudaloso Amazonas. Nesta ocasião em que visito o Brasil pela primeira vez,
Não há alegria maior do que ter a oportunidade de encontrar os companheiros do Brasil que Ikeda Sensei tanto estima e louva como os 3 grandes castelos do mundo e do seu coração mais próximo. するために大事な2つの点を確認したいと思います。 Hoje, visando o ano de 2030 do centenário de fundação da Soka Gakkai e o ano de 2050, quando será concluído o primeiro ciclo dos 7 sinos do século 21, e o ano de 2060 do centenário de fundação da BSGI, gostaria de confirmar 2 importantes pontos para a expansão ainda maior do Kosen-Rufu do Brasil. 主催したブラジル大文化祭。 O primeiro ponto é a oração. O capítulo Luz do Alvorecer, do volume 11 da Nova Revolução Humana, descreve como o sincero incentivo de Ikeda Sensei, quando da sua visita foi cancelada em 1974, e os 10 anos subsequentes de dedicação incansável para desbravar o Kosen-Rufu, culminaram no grande Festival Cultural do Brasil, que foi realizado de forma sublime com a presença de Ikeda Sensei, que veio a receber o convite do próprio presidente da República. こそ勝利の要諦という点です。 A seguir, a união de diferentes em corpo, unos em mente, é a chave para a vitória. 強調されています。 O companheiro que, fazendo do coração de Buda como seu próprio coração, que ora, age e se empenha pela felicidade de todos, é a nobre pessoa que vive pela sublime missão. Onde prevalece uma relação harmoniosa e inspiradora, não há espaço para conflitos ou discriminação. Além disso, Daishonin enfatiza que diferentes em corpo, unos em mente, é a chave para concretizar tudo e a chave para a vitória. という場合もあるかもしれません。 Entretanto, na realidade, mesmo que se entenda que a união é a chave para a vitória e seja de suma importância, pode haver momentos em que não conseguimos nos dar bem com algumas pessoas, dificultando criar a verdadeira união harmoniosa. O mais importante para conquistar a vitória é, mais do que tudo, a união. Não é necessário dizer que, se houver a união de diferentes em corpo, unos em mente, será possível vencer a tudo. Entretanto, concretizá-lo não é tão fácil. É preciso lutar com o mesmo coração, ultrapassando as inúmeras diferenças. No centro de estar unos em mente, é necessário que haja um eixo. Esse eixo é a relação de mestre e discípulo. A verdadeira união nasce quando os discípulos estiverem unidos no mesmo espírito em relatar e alegrar o mestre com o resultado da vitória da expansão do Kosen-Rufu. Nós gostaríamos de abrir uma sessão de perguntas e respostas. Meu nome é Tamires e, assim, eu sou Fukushi, né? Eu tenho uma família que bem grande, né? E, assim, poucas pessoas praticam hoje em dia. Eu queria saber como eu posso fazer para que eu consiga tocar eles, levar, né, o sentimento de mestre-discípulo, né? Porque tem muitos Fukushi, mas, assim, quem pratica mesmo é só eu e mais uma, né? Então, assim, eu queria saber como eu posso fazer, né, para que eles possam alcançar, né, esse mesmo objetivo, essa mesma missão. Então, o fato de você e mais essa outra pessoa estarem se empenhando na prática, esse próprio fato já é maravilhoso. Então, o Sensei sempre afirma que aquela pessoa que se empenha na prática em meio a outras pessoas que não praticam, né, que não têm tanta compreensão, são aquelas pessoas que são como a presença do sol. Então, você não precisa forçá-los a virem a praticar, mas o mais importante é que você seja essa presença mais alegre dentro da sua família e que seja a pessoa que mais proporciona amor e carinho a toda a sua família. E você ser esta pessoa é a própria comprovação. Então, só precisa ter um único sol para iluminar todas as pessoas. Então, se tiver muito sol, vai ficar muito calor. E a minha pergunta é referente ao karma, né? A gente sabe que existem vários tipos de karma, seja financeiro, relacionamento ou da harmonia familiar. E a minha questão é, como descobrir que nós somos o karma do outro? E como descobrir que o outro é o nosso karma? Justamente o budismo de Nichiren é o budismo da transformação kármica. Então, como é lei de causa e efeito, 過保を受けてそういう結果環境状況で生活しているのは過去に因があると
Então, o fato de você estar colocada neste ambiente, com este karma, é porque você fez causa no passado. Ou seja, quando você tem consciência disso, você passa a não culpar os outros pelo que você está passando. とても嫌な人が近くにいる。 Por exemplo, se tiver uma pessoa por perto que realmente você não dá. だけどそれは自分の責任なんだ。 Mas isso é sua responsabilidade. 自分が原因なんだ。 Porque você é a causa. その人のせいじゃない。 Não é culpa dele, da pessoa. 受け止めるのがまず第一段階。 Então, a primeira fase é você entender dessa forma. 第二段階は A segunda fase, どうしてこういうふうになったんだろ então う。 por que é assim? Então no Gosho está escrito que nos últimos dias da lei, a pessoa que recita Daimoku e luta pelo Kosen Rufu é um emergido da terra. Então, um Bodhisattva da terra é uma pessoa que desde a época do Buda Sakyamuni, do infinito passado, vem acumulando imensas causas positivas. Ou seja, você terá condições de nascer no momento em que desejar, no local em que desejar, da forma como desejar. Tudo isso nos sutras. Esta causa que você fez como emergido da terra está escondido ali nas profundezas do seu coração. 心の底にある本当の願いというのは Então, o verdadeiro desejo que está escondido na profundeza do seu coração 妙法を広めて苦しんでる人悩んでる人を救いたい。 que esse coração é o coração de expandir este ensino e salvar as pessoas que estão sofrendo. そのために一番適した姿で E para realizar isto, você precisa estar na condição adequada para poder realizar esta ação. 適したところに適した時に生まれる。 E precisa estar no lugar certo, no momento certo para fazer isso. だから普通だと貧乏だったり家庭不和だったり病弱だったりするのは宿業によってそうなったというふうに考えるんですね。 Então, a princípio, nós entendemos que se nós nascemos pobres, nascemos doentes e em outras situações adversas, é devido às causas que nós acumulamos no passado. しかし願って生まれてくる菩薩にとっては悪業を積んでないわけです。 Então, para o emergido da terra que nasceu com o próprio desejo, na verdade, não acumulou causas negativas. Tem aquele princípio de nascer com o próprio desejo determinado, é justamente isso. Você criou este cenário para nascer desta forma. É justamente se você nasceu pobre, com desarmonia familiar e com doença, é porque você precisa mostrar como é que se faz essa transformação para as pessoas. Isso significa transformar o karma em missão que o Sensei nos orientou. O próprio desejo de demonstrar essa transformação, então tudo é infalivelmente possível de se transformar. Seguinte, como criar o equilíbrio na luta e conseguir conciliar família, trabalho e Kosen Rufu? Bom, para a nossa geração, dos mais velhos, dos nossos veteranos, principalmente os homens, conciliar o trabalho e as atividades até agora era a nossa questão e desafio maior. ある意味で家事育児は奥さんに任せきり。 Ou seja, os afazeres domésticos e a criação dos filhos era a responsabilidade da mulher. 妻子眷属を顧みることなかれ。 Então, falava assim, vocês devem conseguir achar e conquistar uma mulher sábia e muito assim capacitada. という御所をうまく利用してですね。 Então a gente aproveitava desse trecho do Gosho para encontrar uma pessoa assim. 家事育児をしなかった。 Né? Porque a gente não tinha condições de fazer essas tarefas. しかし今の時代はそうはいきません。 Mas a época mudou. 家事育児をしないと奥さんは家を出てきます。 Não, se a gente não ajudar nos afazeres domésticos nas criação dos filhos, as esposas saem de casa. Temos que trabalhar, temos que fazer atividades, temos que ajudar na criação, na educação dos filhos e temos que ajudar nas tarefas domésticas. E as mulheres também, hoje, elas trabalham e atuam assim na sociedade muito mais ativamente do que antes. Vocês querem levar ou viver uma vida de valor, naturalmente vai aumentar o número de coisas que vocês precisarão fazer. Faz atividades da Gakkai, mas fazem atividades para a contribuição da localidade. Então, assim, se ficarão cada vez mais atarefados. Sensei diz, então, para que vocês consigam fazer tudo, o primeiro passo é decidir que terão condições de fazer tudo. Então, orar com esta determinação.
両立三立ということを考えるときには少し時間の幅を広げて考える必要がある。 E para conciliar tudo, precisam pensar mais a longo prazo. 学生であれば試験の前はしっかり勉強しなきゃな。 Então, quanto ao trabalho, também haverá um momento ali que você vai precisar se concentrar para poder, então, mostrar resultados naquele momento mais intenso. Criação, a educação dos filhos, quando a criança é recém-nascida, você vai precisar dedicar mais tempo para as crianças. そこに力を注がなきゃいけないとき。 Então, haverá um momento que você precisará se focalizar mais nisso. その時々に一生懸命お題目をあげて。 E a cada momento desses, vocês orarem intensamente o Daimoku. 豊かな生命力で知恵を沸かせて。 Então, com uma energia vital rica, conseguirão manifestar sabedoria. 工夫して取り組んでいく。 E conseguirão ter criatividade para conciliar tudo. で、ある時はこれが少しできなかったな。 E em certo momento, bom, dessa vez não deu para fazer muito isso. ある時はここがちょっと足りなかった。 Em outro momento, bom, dessa vez a outra parte também me deixou meio que a desejar. しかし諦めないで全てをやりきろうというふうに挑戦している。 Mas conseguir então desafiar a longo tempo sem desistir, com persistência. で、強い祈りと諦めない一年があれば、時間はかかっても必ず全てをやり遂げることができる。 Então, com firme oração e sem desistirem, com forte persistência, né, ao longo do tempo, vocês serão capazes de conseguir conciliar tudo. というのが池田先生の指導。 Esta é a orientação de Ikeda Sensei. Parabéns, BSGI, pelos 65 anos. Bloco Beira Rio. Sabina. Parabéns, BSGI, pelos 65 anos. Bloco Caiçara. Parabéns, BSGI, pelos seus 65 anos. BSGI, parabéns pelos 65 anos. Só vitória. Parabéns, BSGI, pelos 65 anos. Parabéns, BSGI, pelos 65 anos. Distrito Paraty.